Em épocas de tanta polaridade, a verdade teria que ser apenas vivida e não provada? Não, a verdade tem que ser provada, mas a verdade tem que ser provada com amor. Porque, assim, não adianta você, de repente, se abraçar com um lado para odiar o outro. Se você fizer isso, você está errado. Então, aonde está a vivência disso? Eu ouvi você, eu ainda sonho com um dia sentarem duas pessoas nessa polarização maluca que a gente está vivendo, sentarem as duas pessoas, uma de frente para a outra, assim, eu vou defender o teu ponto de vista e você vai defender o meu. Vamos trocar de posição. Para exercitar a tolerância. Eu vou conversar e dizer assim, olha, sabe o que eu acho bacana no teu modo de pensar? Isso, porque você tem razão com relação a isso. Isso é uma coisa importante, que, de repente, do lado que eu estou, isso não acontece. Aí, se eu acho bacana do teu, isso aí. A gente precisa, enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar nessa polarização que não nos ajuda. Então, não é a gente se encastelar e dizer, ali está todo o erro, aqui está toda a verdade. É a gente conseguir perceber isso de maneira diferente. Abre aí o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 17. Primeiro parágrafo. Parte final do primeiro parágrafo. Esse parágrafo está definindo as características do mundo de regeneração. E ele vai dizer que são 3 características que regem o mundo de regeneração. Ele diz que a sociedade nova será ligada a Deus e à sua lei e vai querer viver essa lei. Não é isso que ele diz aí? Como é que ele diz? Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles, não mais de orgulho, que faz calar o coração, de inveja que o torture, de ódio que o sufoque, a palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Agora, calma. Agora leia. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e Pera. Calma. Uma perfeita equidade rege as relações sociais. Então, para irmos para o mundo de regeneração, a nossa sociedade tem que ter equidade social, justiça social. Não tem que ter degraus sociais. A gente tem que viver de maneira harmônica. Qual lado defende isso? Esquerda ou direita? Esquerda. Lê o finalzinho do parágrafo. Todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele seguindo suas leis. Quem defende esse segundo ponto, que é seguir, procurando Deus, seguindo suas leis? Direita. Então, você tem aqui, de um lado, um pensamento que é bem típico. Eu preciso desse pensamento da esquerda para ir para a regeneração. Preciso disso. Eu não vou sem isso. E eu também não vou sem esse, que é a ideia da religião. Se eu quero fazer uma igualdade social sem Deus, não vai para a regeneração. E se eu quero uma religião sem a igualdade social, não vai para a regeneração. Eu tenho que encontrar esses 2 elementos. Só que para encontrar esses 2 elementos, precisa de uma terceira coisa, que é a argamassa que junta os 2, que foi a primeira coisa que você leu. Vencer as paixões, que a gente fica apaixonado por um lado, quer matar o outro. Vencer o ódio entre os partidos. Vencer a inveja, que muitas vezes promove os desequilíbrios da nossa sociedade. E o orgulho de quem está do outro lado e que diz, eles têm inveja de mim. Então, um tem orgulho, o outro tem inveja. E essa confusão gera ódios e gera paixões. Nós temos que vencer esses ódios, vencer essas paixões, tirarmos o orgulho, tirarmos esse processo de inveja, para que a sociedade vença essas ondas e a gente consiga dialogar esquerda e direita e construir a sociedade que precisa. Aí está a síntese do que a gente precisa ter para poder avançar. Se não tiver diálogo e amor entre as duas partes, vai patinar, mas não encontra a regeneração. Os 2 têm razão, os 2 lados estão certos. O problema é que um quer ter a exclusividade da verdade e nunca vai dar certo assim.